Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós, que somos especialistas em transformar o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livro. Hoje temos mais um lançamento de livro, a nossa autora já está aguardando para conversar conosco, mas antes vou colocar aqui na tela para que vocês acompanhem também. O livro de hoje é Ética, Felicidade, Equidade, uma tríade básica para o bem viver humano e social, da prof. Catarina Inês de Almeida Rodrigues, que já está aqui para conversar conosco. Primeiramente, seja muito bem-vinda. Tudo bem contigo? Graças a Deus, tudo bem, Cida. Obrigada, né, por esse momento, né, bem gratificante, emocionante, né? Sou muito grata aí à editora por estar possibilitando esse momento. Que bacana, que bacana. Então, para a gente começar, eu gostaria que tu se apresentasse, falasse um pouquinho quem é a Catarina, o que que ela faz da vida, para que as pessoas que estão nos acompanhando possam te conhecer melhor. Muito bem, Cida. Então, falar um pouquinho de mim, né? Assim também outro ponto assim que é gratificante, né? Porque gosto de transparecer realmente aquilo que eu sou, né? Eu sou uma pessoa muito transparente, muito verídica, né? Eu sou Catarina Inês de Almeida Rodrigues, né? Sou casada com Francisca Lidiane, né? Rodrigues da Silva Almeida, né? E assim, quem eu sou, né? Eu sou uma pessoa que amo a ética, que amo a filosofia, né? E diante disso, né, já desde o berço familiar é que a gente vem cultivando esses valores, né? Então, assim, fiz a minha vida acadêmica, meu ensino médio, né? Concluindo meu ensino médio, eu tive assim um período interessante na minha vida que foi conviver na congregação Apóstolo Sagrada Família como religiosa, né? Consagrada, fiquei lá 15 anos, né? Muito aprendizado e lá eu me deparei com a filosofia, ou seja, cursei a filosofia, fiz graduação de filosofia, desenvolvi um tema sobre educação popular, né, trazendo Paulo Freire, trazendo o fundador da congregação. Logo após, então, passei a trabalhar como profissional, professora, e como professora, né, atuei como professora no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino universitário, né, e logo após, né, durante esse período todo aí, também exerci a função de gestora educacional, gestora do maior e principal colégio aqui no estado do Ceará, que é o Liceu do Ceará, foi o primeiro colégio daqui do Ceará, né? Muito gratificante também, né? E na minha vida acadêmica, né, a gente nunca para, né, sempre vai buscando mais conhecimento, aprofundando mais, né, os desafios que a educação vai nos colocando. Então, eu fiz meu mestrado também em Ciências da Educação. Já no mestrado, eu desenvolvi um tema sobre ética, porém voltado para a questão curricular, né, no ensino médio. Tema que ainda quero transformar numa obra, né, com vocês, obviamente, né, ainda não fiz. E aí, dando sequência, né, eu fiz gestão escolar, eu fiz especialização em gestão escolar, planejamento educacional, né, e aí fui aprofundar o tema da ética no doutorado, né, fiz doutorado em educação, né, onde eu desenvolvi esse tema, né, ética, felicidade e equidade, né, voltado assim pela experiência que eu tive na minha trajetória, que ainda estou tendo a trajetória como professora, né, como educadora. Então, eu fui desenvolvendo esse tema e vi a necessidade, né, de propor algo, né, nessa perspectiva para os educadores, para professores, para educandos, e qualquer pessoa, né, que queira, que se interesse pela felicidade, né, sobre a ética, e aí eu vi que, né, a partir dos filósofos lá na filosofia, os filósofos gregos, né,
eles então já me deram aí essa ideia, né, de tema, né? E hoje, né, eu continuo atuando na educação, né? Ainda como professor de ensino médio no estado do Ceará, hoje lotado, inclusive, no SESC de jovens e adultos, que casualmente o nome também é Paulo Freire, né? Então, assim, as coisas vão tudo se encaminhando e trilhando. Então, essa pessoa aí sou eu, Catarina, né, apaixonado pela filosofia e pela ética. Agora que a gente te conhece um pouco melhor, eu queria te pedir agora como foi que tu conheceu a editora e para poder dialogar então sobre essa tua obra, que daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre ela. Ok. Encontrar a editora, né, também foi um outro ponto, um outro aspecto bem interessante, né, porque primeiro me chamou a atenção o nome, né, Diálogos Freiriano, porque assim, eu há muito tempo, né, como educadora, que produzo, né, já publiquei vários artigos, já participei em 2 livros como organizadora de livros, né, e, então a minha intenção, né, sempre foi transformar essa obra, né, que era a pesquisa de tese, em um livro. Então eu vinha buscando alguma editora, vinha pesquisando, né, que se enquadrasse, encaixasse com aquilo que eu gostaria de fazer, né? E aí eu confesso que eu devo ter tido também um auxíliozinho aí da inteligência artificial, né? Porque conforme a gente vai pensando, procurando, elas já vão mostrando, te dando opções, e aí apareceu a propaganda no Facebook, né, da editora Diálogos Freiriano, me chamou a atenção pelo nome, né? Por ser de Paulo Freire, que eu sou também, assim, me identifico demais com a proposta educacional, dialógica, transformadora, libertadora de Paulo Freire, né? E eu vi lá na propaganda, né, que também tinha sido curtido por outros educadores que eu admiro muito aqui do Ceará, né? Então eu fui pesquisar, né, a editora, né? Aí via li um pouquinho da história, o tempo que fazia aqui, da existência, e o que também me chamou a atenção foi o fato de ser do Rio Grande do Sul, minha terra natal, né? Porque eu estou há 30 anos, praticamente, aqui no Ceará, atuando como educadora, né? E aí, nada melhor do que, né, algo da própria terra também, né? Então, juntou as duas coisas, né? A minha paixão aí pelo Paulo Freire, né? A qualidade da editora, a história da editora, né? Eu escrevi várias obras, né? E assim, então, foi que eu entrei em contato e comecei esse diálogo com a equipe, né? Que resultou aqui nessa obra maravilhosa, né? Que é o meu livro sobre ética, felicidade e equidade. Então, o caminho para chegar a vocês foi realmente o Facebook, viu? As redes sociais. Que bacana, Prof. Catarina. Antes da gente falar um pouquinho da tua obra, eu vou colocar novamente ela aqui na tela. Ética, felicidade e equidade, uma tríade básica para o bem viver humano e social. E aí eu deixo um recadinho para você que está nos assistindo, que dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você vai encontrar o link para ter acesso ao trabalho da Prof. Catarina. E como foi o teu processo de pesquisa, toda a trajetória até chegar então a esse teu livro, e aproveito também para pedir para tu deixar um spoiler, um gostinho então do que é que o leitor vai encontrar no teu livro. Certo. Falar sobre essa minha obra, falar assim, sobre esse meu livro, né, é outro aspecto assim muito gratificante para mim, né? Porque assim, ele traz aqui, né, a mensagem, né, de uma vivência já de berço, né, sobre a questão de valores, né? Porque meus pais, a minha mãe a minha mãe era educadora, professora, né? E ambos nos ensinavam sempre essa questão da ética, do respeito, da justiça. Então isso aí era uma coisa que a gente vinha alimentando, né? Na filosofia eu aprofundei isso, né? Com os filósofos gregos e obviamente com os atuais hoje, né? Vim sempre aprofundando. E a construção dessa tese, né, foi muito assim propícia, né, porque foi um momento assim onde eu consegui expressar, né, aquilo que eu sempre vivi, que é a felicidade, né,
a minha experiência como educadora, onde eu percebia que a equidade ficava assim, um pouco a desejar, né? Então, assim, foi uma maneira de aprofundar o tema, né? Da questão mesmo de felicidade, juntando a filosofia, juntando a educação, juntando aqui o ser humano, né? Ética enquanto filosofia, educação assim enquanto equidade, né? E felicidade enquanto ser humano. Então, essa tríade, né? Que é justamente aonde as pessoas que forem ler, os leitores, né? Que forem ler essa obra, né? Poderão encontrar caminhos, né? Sugestões de como, de fato, viver essa felicidade. A felicidade, ela não é uma coisa difícil, totalmente uma coisa tão simples, né, como que diz aqui no livro, que às vezes você nem percebe que está feliz, né? São momentos, então, assim, é um convite, né, para que as pessoas leem o livro, né, no sentido, assim, de entender o porquê dessas três palavras, né, da ética, que a felicidade, ela vem a partir de uma vivência ética, né? Porém, ela busca esse equilíbrio, né? Aí na equidade, né? Então, os três juntos, né? Dão, assim, essa ênfase, né? Na vida do ser humano, né? E, assim, é uma proposta para educadores, para professores, né? Como eu já mencionei anteriormente, para educandos, para as pessoas que querem viver uma vida simples, no sentido assim de viver realmente a felicidade, saber onde está a felicidade, entender, né, que só é possível ser feliz, né, quando a gente de fato ajuda também o outro a ser feliz. A felicidade é uma coisa minha, uma coisa própria, individual, mas no entanto ela não existe sozinha, ela existe na coletividade, né? E é uma forma de que, se eu, como educadora, se eu, como professor, estou feliz, eu vou conseguir desempenhar um processo de ensino-aprendizagem com mais leveza, né, para os alunos. Então, esse aí é o foco principal, né, de levar a todos aqueles que se interessarem, né, um conhecimento, uma experiência, né, de uma proposta de vida, uma proposta de felicidade, né, e a necessidade que se tem hoje, né, de trazer para a vida da gente essa equidade, essa questão da justiça, da igualdade, né, para que de fato as pessoas se sintam felizes no mundo. A gente vive hoje em uma sociedade tão conturbada, né? Mas é possível a gente buscar uma forma diferenciada de viver a vida feliz e também fazer o outro feliz, né? Então, o foco é esse, né? Ajudar, né? Que as pessoas compreendam, né? Que busquem a felicidade. É claro que a felicidade não é uma coisa assim perpétua, não é uma coisa, mas você constrói no dia a dia, né? E você constrói no relacionamento com as outras pessoas. Então, essa aí é a base, né? Eu não vou aqui falar tudo, que senão as pessoas não vão querer ler, né? Então, assim, tem tantas coisas interessantes aqui no livro, né? Que é importante que você que está me escutando, né? Leia o livro, você vai gostar, né? Tem uma leitura simples, né? Um texto, uma contextualização assim bem simples, bem compreensível, né? Então é isso, né? Foi uma construção conjunta com meus orientadores, né? Meu orientador, meus orientadores, né? Que estiveram sempre junto comigo, né? Enfim, é isso aí. E, prof. Catarina, como foi o processo da criação dessa capa, diagramação do miolo? Como foi a tua experiência junto com a editora? Bom, a experiência, né, na construção desta obra, deste livro, foi também bem interessante, né? E assim eu consegui perceber, né, a leveza da editora, né? No sentido assim de que o diálogo freudiano não é só o nome da editora, né? Mas que vocês da equipe, né, vocês realmente vivenciam isso junto com a gente, né? Porque, por exemplo, foi tão assim gostoso, né, de a partir do momento que eu entrei em contato, né, com o Bruno, inicialmente, que veio conversar comigo, me levou, me mostrou as possibilidades da construção desse livro, né, e depois deles foram vindo outros, cada pessoa com uma função diferente,
porém todas elas interligadas, né? No sentido assim, deixar com que eu me expressasse, a partir daquilo que eu ia falando, eles iam compreendendo e iam transformando isso nessa obra maravilhosa, né? Por exemplo, a capa, quando o Gabriel veio falar comigo sobre a capa, né? Ele disse, Catarina, como é que tu gostaria que fosse essa capa? O que tu gostaria que tivesse na capa? Eu disse, olha, ética, felicidade e equidade está relacionada a pessoas. Então, eu gostaria que tivesse pessoas felizes. Isso que eu quero na capa, pessoas felizes. Então, ele conseguiu, né, fazer com que essa minha ideia, né, ele transformou aqui nessas três faces, né, essas três imagens, né, que é assim, então, cada um tem o seu olhar, pode entender de forma diferente, né, mas essa linguagem, essa leitura semiótica, né, que cada um poderá fazer, né, ver aqui que a ética, né, tem a ética aqui, está a felicidade, cada uma delas representa algo, mas que as três estão interligadas, né, não tem como ser diferente. Então, foi uma construção, assim, muito gostosa, muito prazerosa, sabe, assim, muito acolhedora, né, onde os membros da equipe, né, aí da editora, vinham e nos levavam, né, automaticamente a manifestar, a expressar aquilo que a gente gostaria de fazer, e eles transformavam, iam transformando, e saiu essa obra maravilhosa aqui. Então, eu sou muito grata à editora, né? Sou muito grata a todos os membros da editora, você que está aí, né, conduzindo essa gravação, que teve essa paciência toda comigo, foi marcando, né, me motivando, me dando a ideia, isso aí é muito interessante. Então, foi assim, um passo a passo, né, bem tranquilo, que realmente de pessoas felizes, né? É isso. Que bacana, que bacana. Eu vou aproveitar que a gente está aqui com a capa do livro também em destaque. Eu reforço a você que está nos assistindo que, dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você vai encontrar o link para ter acesso então ao trabalho da Prof. Catarina, Ética, Felicidade, Equidade, uma tríade básica para o bem viver humano e social. Agora, já estamos chegando ao final da nossa entrevista e, para a gente fechar, eu gostaria que você deixasse um recado para as pessoas que têm o desejo de fazer a publicação, porém, por algum motivo, ainda não fizeram. De acordo com toda essa tua experiência, a tua vivência, qual a mensagem que tu deixa para essas pessoas? Pronto, Cida, para você, né, que está ouvindo, né, esse vídeo, né, o lançamento do meu livro, né, gostaria de dizer o seguinte, né, escrever, né, é um passo grande, né, você precisa ter vontade, coragem, dar esse passo para escrever. Cada frase escrita, cada capítulo, né, é uma vitória, né, portanto, acredite no seu potencial, pois você é capaz de ir além, de ir longe, né? Né? Ainda mais quando nós encontramos, né, alguém que nos ajude a proporcionar isso. Como eu encontrei a editora, né, Diálogo Freiriano, você também vai encontrá-la e publique a sua obra. Não deixe ela aí parada, né? Compartilhe seu saber, compartilhe seu conhecimento. É gratificante, é bom, tá certo? Então, seja feliz hoje, não deixe para amanhã, tá certo? A felicidade está nas coisas simples, pequenas, como disse a minha esposa, né, Francisca Lidiane. A felicidade está na simplicidade das coisas. Permita-se a vivê-la. Tá certo? E é isso aí, a felicidade está dentro de você. Busque e vive, né? Produza, publique aquilo que você construiu. Muito obrigado. Que bonito. Que bonito, Prof. Catarina. Então fica o recado, então, para você que ainda não fez a sua publicação, faça como a Prof. Catarina, dê o primeiro passo. E, então, eu só tenho a agradecer por esse bate-papo contigo. Obrigada por fazer conosco, então, esse lançamento virtual do teu livro. Muito obrigada, Prof. Catarina. Obrigada, Cida, obrigada a toda a equipe, obrigada à editora Diálogo Freiriano. E para você que nos acompanhou até o final, o meu muito obrigada também, e fecho deixando um convite para você
para nos conhecer melhor através das nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e até mesmo aqui o nosso canal no YouTube, onde temos entrevista com vários autores, com mais diversos assuntos, e de repente um desses assuntos é um assunto do teu interesse, é um assunto que vai colaborar de repente com o teu TCC, com o teu mestrado, com o teu doutorado, e não esqueça que nós somos especialistas em transformá-los em livros também, tá? Não esqueça de mais uma coisa, conte sempre conosco. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.